pessoal, aqui é a professora Evelyn falando, e nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho mais sobre a transmissão de calor que ocorre nos fluidos, ou seja, nos líquidos e gases, que é a convecção ou as correntes de convecção. Nós vamos ver dois exemplos de experimentos com correntes de convecção, que é uma forma de propagação, de transmissão do calor em fluidos, ou seja, em gases e líquidos. Nós vamos ver que desse lado é jogado um concentrado de tinta vermelho em alta temperatura e desse lado é jogado um concentrado de tinta em azul em baixa temperatura. Como a gente sabe, o que está em alta temperatura se torna menos denso, ou seja, moléculas mais distantes, então se dispersam, se espalham mais distantes, né? E as que estão a baixa temperatura são mais densas, então ficam mais próximas, pertinho, e vão para baixo. Então, vão fazendo esse movimento circular, ou seja, que é mais quente sobe, que é menos denso, né, se dispersa, e o que é mais frio desce, ou seja, mais denso, as moléculas mais pertinho. Então, esse movimento circular vai acontecendo até que haja o equilíbrio térmico e essas duas tintas se misturem até ficar roxo, né? Ou seja, tudo atingir a mesma temperatura. Nós vamos ver agora outro experimento, feito então com óleo e uma fonte de calor. Também temos corante que vai ser jogado para poder observar esse comportamento da movimentação, então. Então, aqui, vocês vão ver que próximo à fonte de calor, o que acontece? Fica menos denso, alta temperatura sobe, então, essa corrente de convecção ascendente e chega lá em cima, fica mais distante da fonte de calor, mais frio. Então, desce, vai baixar porque se torna mais denso, as moléculas mais próximas vão para baixo, fazendo então esse movimento circular, né? Isso acontece também dentro do nosso planeta, né? Lá no núcleo, a gente tem uma fatia aqui do planeta Terra, o núcleo é a nossa fonte de calor super quente, então vai fazer o que? Vai esquentar o magma, que vai subir, se tornar menos denso, e chega lá na crosta terrestre, lá, né, nessa parte mais externa, né, do planeta, que é onde ficam os continentes. Então, resfria esse magma, que vai se tornar mais denso e vai descer. Então, esse movimento circular faz com que haja movimentação dos continentes que ficam aqui na nossa superfície, nossa crosta terrestre, como a gente vai ver então nessa animação aqui. Então, o planeta, os continentes na superfície e lá no centro o nosso núcleo super quente, nossa fonte de calor, que vai então fornecer a energia térmica para ter essa movimentação das correntes de convecção. Então, o magma mais quente se torna menos denso, sobe, chega lá na superfície, na crosta terrestre, começa a resfriar, fica mais denso, desce. Então, fazendo esse movimento circular, isso vai fazer lá a crosta terrestre se movimentar, movimentando então os continentes do nosso planeta. E nosso último exemplo, então, vai ser isso, gente, das correntes de convecção. A gente está direto no nosso cotidiano empregando isso nas máquinas térmicas também, como, por exemplo, ar-condicionado na nossa casa, a posição em que é colocado, tudo isso é levado em consideração, né, para a gente ver. Então, aqui nós vamos fazer agora o exemplo, vamos ver o exemplo desses urubus, as aves planadoras. Elas têm, então, usam essa estratégia no voo delas para gastar menos energia. Então, elas se aproveitam
desse ar quente que está fazendo uma corrente subindo, uma corrente ascendente, e vocês podem ver que ela não bate tantas vezes a asa dela, ou seja, ela usa menos energia para voar, porque ela plana, ou seja, ela pega uma carona nessa corrente de ar quente que está subindo. Então, as aves planadoras têm essa estratégia de voo. Muitas aves de rapina, né, têm essa característica, né? E nós vamos ver uma jovem águia. Vai ter uma adulta também. A jovem águia, ela tem a coloração parece de um gavião, né? Vocês estão vendo ela pegando aqui um impulso até atingir a corrente de convecção e começar a pegar sua carona, né? No aquele ar quente e voar. Ali, ó, essa aqui é uma águia adulta, coloração diferente. Então, essa estratégia de voo, ó, não precisa bater tantas asas, gasta menos energia, porque vai de carona no ar quente que sobe das correntes de convecção, então. Nós podemos observar as correntes de convecção, inclusive na definição do nosso clima, né? As massas de ar de altas e baixas temperaturas, elas se movimentam através das correntes de convecção. E recentemente a gente pôde passar por essa experiência, né? De ter um ciclone extratropical passando aqui no nosso litoral, passando próximo, e esse evento acontece muito em função da alta temperatura de uma região do oceano e, entre outros fatores, além das correntes de convecção, como a gente já sabe que fazem, que tipo de movimentação que elas fazem no ar, outro fator importante na formação desses ciclones extratropicais é a questão da pressão. Então, temperatura e pressão são dois fatores fundamentais para a gente entender esse fenômeno. Eu vou deixar um link disponível no material complementar para quem quiser dar uma olhadinha para entender melhor o que foi esse fenômeno natural que aconteceu recentemente por aqui e que vai acontecer muito mais, né? A tendência é acontecer muito mais em função das mudanças climáticas provocadas pelo homem.